Se você é pai, traga seu filho e venha prestigiar também. Ajude ele a crescer na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Boa noite, Ministério Ser Feliz. Boa noite a você que está em casa. A graça e a paz estejam com vocês. Como é que começou o seu dia hoje? Bem? Tudo bem? Você em casa, começou o seu dia bem? Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eu quero dizer para você que talvez seu dia não começou bem, mas ele não precisa terminar mal. Ele pode terminar muito melhor que começou. Amém? E essa é a palavra que eu vim trazer para vocês essa noite. Melhor é o fim do que o começo das coisas. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Só a parte A. Veja bem, todos nós escrevemos a nossa história. Desde quando os pais nossos pais, resolveram optar por ter filho, por casar. Então eles começam a meditar na sua cabeça assim, eu quero filho. E ali começa a gerar, começa os atos de amor, tal, e nós nascemos. E nós começamos a escrever a nossa história, com nossos gestos, com nossas atitudes, com nossas palavras e com nossas escolhas. Tudo isso faz parte da nossa história. E como toda boa biografia, ela tem um começo, um meio e um fim. Não é verdade? E não é diferente conosco. Você tem um começo, você tem um meio e você tem um fim na sua vida. E isso que eu quero trazer a palavra dessa noite, a gente viu ali em Eclesiastes, fala que o fim é melhor do que o começo. Mas há controvérsias nisso, por quê? Porque nem sempre aquele que está bem no início, termina bem no final. A gente vai dar uma luz nisso aí, desde lá nos céus, quando Lúcifer era um querubim do Senhor. Ele estava bem, não estava? Na presença do Senhor, no céu, querubim de Deus. Veja bem, quer uma posição melhor do que essa? Mas, por causa da sua cobiça, por causa da sua ganância e do seu olho grande de querer ser como Deus, até melhor que Deus, a história dele terminou bem? Não terminou bem. Ele foi lançado do céu para a terra e terminou como demônio, como um ser do mal. Um querubim que era do céu terminou como uma coisa ruim. Então, nem sempre o final pode ser melhor do que o começo. Isso é só um exemplo. Vamos lá mais adiante. Adão e Eva tinham um jardim lá do Éden só para eles. Podiam usufruir de tudo, do bom e do melhor. Todas as tardinhas, Deus ia lá, batia um papo com Adão e Eva, dialogavam, comunicavam como foi seu dia, e os animais estão comportando bem, e você tem alimentado bem das nossas frutas, dos nossos alimentos que eu tinha colocado para você aí, tudo aquilo, aquele diálogo, aquele intimidade. Mas se o final deles terminaram bem, também não terminou bem. Eles foram expulsos do Éden. Por quê? Por causa da desobediência. E eu quero refletir nisso, porque às vezes nós começamos bem, às vezes nós somos de uma família até evangélica, uma família boa, uma família respeitada. Nascemos num lar maravilhoso. E nem sempre, às vezes, no final, nós não terminamos bem. Temos uma estrutura boa, mas nas escolhas, no nosso dia a dia, na caminhada, nos perdemos. Assim como Lúcifer, assim como Adão e Eva se perderam. Nós temos também, mais à frente, Judas, discípulo do Senhor, andava do lado de Jesus,
aprendia com Jesus. E o seu fim? Foi bom? Também não. Fala que ele traiu Jesus e por causa disso ele suicidou. Veja bem, alguém que andou do lado a lado ali de Jesus, ele preferiu escolher a morte do que se arrepender e permanecer na presença do Senhor. Nós também corremos esse risco. Nós andamos com Jesus, nós aprendemos com Jesus, mas nós também podemos trair Jesus. Porque quando nós negamos a fé e negamos a nossa confissão de amar a Deus sobre todas as coisas, nós também estamos traindo Jesus. É como se nós estivéssemos lá e dássemos um beijo em Jesus em forma de traição. Isso é terminar mal, é morrer espiritualmente. Às vezes você não vai morrer fisicamente, mas vai morrer espiritualmente. Então esse também é um exemplo que nós precisamos aprender. Rei Saul, outro, um homem que era humilde na presença do Senhor, um homem que zelava pelas coisas de Deus. A palavra de Deus fala que ele lhe preservava com as coisas de Deus, era assim, um exemplar. Mas durante a sua caminhada, quando ele se torna rei, ele começa a ficar o quê? Vaidoso. Ele começa a se achar grande demais e acha que não precisava mais de Deus. E o seu final? Foi bom? Não. A palavra de Deus fala que o final dele foi de tristeza, foi de perda, foi de morte. Então a gente tem alguns exemplos que nós precisamos aprender. Vamos lá, mais adiante. O grande rei Salomão, promessa do rei Davi, um homem que Deus deu riqueza, um homem que Deus deu sabedoria como ninguém nessa terra. Ele se perdeu na caminhada. Fala que no final ele começou a adorar ídolos. Ele se envolveu com deuses pagãos, ao ponto de sacrificar crianças para o Deus pagão. Um homem que era escolhido de Deus, fala que não tinha na terra um homem com a sabedoria de Salomão. Durante a sua caminhada, ele não termina bem. Ele termina com tristeza, ele termina com angústia no coração. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Eu quero dizer para você que está me ouvindo em casa, para você que está na igreja, nem sempre quando as coisas estão boas, nem sempre quando começamos as coisas boas, num patamar bom, elas podem terminar bem. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser vigilantes. Por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E se nós não vigiarmos, e se nós não caminharmos segundo a vontade e o querer de Deus, no comando de nossas vidas, nós corremos os mesmos riscos que esses grandes homens cometeram. Por quê? Porque nós somos humanos e nós temos vontades e desejos próprios, e nem sempre os nossos desejos, nossas vontades são espirituais, elas são carnais. A nossa carne, às vezes, ela vence fácil o nosso espírito. Por quê? Porque nós alimentamos mais a carne do que o espírito. Então o nosso espírito se torna fraquinho. Mas quando você busca o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, aí sim você se torna forte. Porque aí não é só a carne que está lutando por você, é Deus que está na batalha contigo. Aí você vence todas as batalhas. Temos também pessoas que começam mal e terminam piores ainda. Veja bem, esses ali só terminaram mal, né? Você já viu aquela historinha do rei de Midas? Aquele rei que teve isso é mitologia, tá, gente? Ele teve um desejo, um desejo, não é que ele teve um desejo, ele pôde escolher um pedido.
E ele pediu que tudo que ele tocasse virasse ouro. E assim foi atendido. Tudo que ele tocava virava ouro. Ele tocava aqui no banquinho, virava ouro. Ele tocava nesse ventilador, virava ouro. Tocava nesse microfone, virava ouro. E ele pensou assim, nó, que maravilha. Mas só que a história, o conto fala que ele tocava na comida e a comida virava ouro. E como que ele ia se alimentar? Então o ouro para ele não servia nada, para nada. E ele pede para refazer esse pedido dele, e foi atendido. Mas no final da história, ele foi lá, foram perseguidos, os pessoal mataram ele. Isso já é uma história bem mais longa. Mas eu quero dizer com essa história o seguinte, que muitos, é como o rei Midas, só que ao contrário. Em vez de tocar e virar ouro, vira esterco. Você está me entendendo? São pessoas que geram confusões, são pessoas que só provocam conflitos, são pessoas que matam sonhos, são pessoas que desanimam aqueles que estão motivados, são pessoas que só jogam para baixo aqueles que querem crescer, aqueles que querem avançar. Então isso é um rei Midas, ao contrário. Aí eu penso para você o seguinte, o apóstolo Paulo em Tito 3,10 fala que nós temos de afastar de tais pessoas. Isso é o apóstolo Paulo, um homem experiente. Ele está dizendo que esse tipo de pessoa, que só te joga para baixo, que só te mata os seus sonhos, que não te faz crescer, não apoia você em nada para você avançar e melhorar, esse tipo de pessoa você tem que afastar dele. Por quê? Porque ele vai acabar te contaminando. É igual a fruta podre no cesto, ele vai acabar te contaminando. Porque às vezes é mais fácil o podre contaminar os bons do que os bons sarar os podres. Então a gente tem de ter esse cuidado. Quer um exemplo? Acabe, rei Acabe. Rei Acabe já era mau. Ele já vem de seu pai, do rei Anás, filho dele, que já cultuava os deuses ali, só que ele ainda faz pior. Então quer dizer, ele começou ruim, ele começou mal, ele começou numa família toda desestruturada, mas ele não buscou consertar, ele se tornou rei, e em vez dele comandar, fala que ele aumentou mais a idolatria, e ainda por cima deixou a mulher governar no seu lugar, que é a Jezabel, se tornando uma das mulheres mais cruéis da Bíblia, que a gente vê na história. Então quer dizer, ele já era ruim, ficou pior. Muitas pessoas são assim, elas já são ruins, mas no decorrer com as pessoas que ele escolhe, vai ficar junto com ela, se tornam piores. Escolhe mal amizade, escolhe esposa má, escolhe marido ruim, escolhe tudo que não presta, para se tornar ainda pior do que nasceu naquele lar que ele estava. Talvez se tivesse ficado só lá, estava bom. Não bastava só os pecados da família, não, ele tem que buscar mais coisas ainda para poder ficar pior. Vocês conhecem pessoas assim, não conhecem? Fala que não. Todos nós conhecemos. Nós temos mais exemplos de pessoas que já eram má e continuou pior. Pilatos, Herodes, Caifás, homens que já estavam ali no poder e não adoravam a Deus, não serviam a Deus, apoiavam tudo quanto é hipocrisia, menos Deus. Caifás, sacerdote, perseguiam. No final da vida, os três, em comum acordo, resolvem perseguir Jesus e condenar Jesus. Piorou a situação. Não bastava só ser idólatras, não bastava só roubar a nação, não bastava só governar ruim. Não, eles tinham de perseguir o Salvador. Então é pior, já era mal, ficou pior. Você está me entendendo? Você está conseguindo me captar? E também temos pessoas que começam bem e vão terminar melhor ainda. Graças a Deus, irmão Val. Agora vamos falar de coisa boa, né? Já falou muita coisa ruim, não é? Vamos falar de coisa boa. Tem pessoas que nascem bem
e terminam melhor ainda. Exemplo, Daniel. Daniel já era um jovem que aprendia, que tinha um conhecimento elevado, tanto que ele foi escolhido para ser levado para o reino, lá para aprender mais. Chega lá, o que acontece? Eles querem alimentar ele com o tipo de comida do palácio. Ele fala, não, esse tipo de comida eu não quero, traz para mim só legumes, verduras, frutas, eu quero o melhor. E fala que ele melhorou, fala que ele se tornou muito melhor do que ele começou. Então ele já era bom, mas ele ficou melhor. Nós temos que pegar um exemplo desse, não temos não? Você é bom, se torne melhor. Busque mais, aprende mais, adore mais, ore mais, ajuda mais. Nós temos outro que era bom e se tornou melhor, Cornélio, o centurião. A palavra de Deus fala que ele já era bom. Ele era um homem que fazia caridade, que ajudava os povos de menos condições financeiras, aqueles que eram necessitados. Mas quando Pedro chega e fala do evangelho para ele, a palavra de Deus fala que ele recebe de uma tal forma que toda a sua casa é cheia do Espírito Santo. Veja bem, ele recebeu tão bem, de bom agrado, as palavras de Pedro, quando pregou para ele, que não só ele, mas toda a sua casa foi enchido do Espírito Santo. Só perceber, ele já era bom, ele já ajudava, ele já fazia caridade, ele já tinha amor por necessitado, ele já fazia uma obra social. Mas ele também reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. E a vida dele foi cheia do Espírito Santo. Então é o quê? Ele era bom e se tornou melhor. Não é verdade? Então por que nós? Às vezes você pensa assim, eu sou bom, eu não falo mal de ninguém, eu ajudo fulano, eu ajudo ciclano, eu ajudo a minha família. Eu sou um coração bondoso, não desejo mal para ninguém. Eu quero dizer para você essa noite, você pode se tornar melhor. Você pode deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e aceitar Jesus como Salvador. Você não precisa morar somente numa casa feita de tijolos e pedras. Você pode morar no céu, uma rua de ouro e portas de diamantes, onde não há dor, onde não há choro, onde não há mais morte e nem desespero. Então Deus, Ele está nos dando a oportunidade de escolher o melhor. Talvez você é bom, sim, não vou negar a sua bondade, não. Talvez você veio de uma família que realmente ela é boa, mas você sabe que sem Jesus você não entra no céu. Isso aí você pode doar tudo que você tem, que não vai resolver. Amém? E vamos lá. Pessoas que começam mal e dão uma virada para o bem. Não é porque você começou mal que você precisa terminar mal. Não é verdade? Você pode dar uma virada, não pode? Você pode dar aquela conversão. Mudou. É isso mesmo. Vamos lá. Moisés começou bem? Não. Primeiro começa a história dele largado num cesto de betume pelo rio abaixo. Deixa eu morrer. Jogou para o rio. Por vontade de Deus, a filha do faraó o toma para si, o leva para o palácio, aprende as normas do Egito, tudo que o Egito tinha de melhor, ele aprende. Mas o seu coração ainda era cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de mágoa. Ele era um homem rancoroso, tanto que a palavra de Deus fala que ele mata, ele comete um homicídio, quando ele vê um egípcio agredindo um dos judeus. Então ele não tinha um coração bom. Ali ele é mandado para onde? Fugido para o deserto. E ele começa a aprender um deserto.
E nós todos sabemos que no deserto, no sofrimento, nas dores, é a melhor escolha, é a melhor escola, aliás, é a melhor escola. E Deus começa a tratar dele ali. Tudo aquilo que ele tinha no palácio, lá do faraó, ele não tinha mais, ele tinha de aprender a sobreviver, ele tinha de trabalhar, ele tinha de pastorear ovelhas, ele tinha de sol escaldante sobre a sua cabeça, e Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus o chama para ser libertador de Israel, do Egito, libertar o povo da escravidão. E veja bem, um homem que era nervoso ao ponto de cometer homicídio, de matar, o próprio Deus fala que não existiu na terra um homem manso como Moisés. É assim que Deus faz. Talvez você tenha aquela historinha de falar assim, o temperamento meu, você é assim, eu sou nervoso, né? Ditada no mundo fala estupim curto. Eu não aceito muita coisa, eu não engulo muita coisa, eu sou crente, mas não estou morto. Eu não levo desaforo para casa. Eu quero dizer para você que se Deus tiver um propósito para a sua vida, Ele te leva para o deserto e trata você e te torna manso e humilde como Moisés. Então não adianta você achar, levantar o tupete, que achar que as coisas são do seu jeito, ou do meu jeito, ou do jeito da igreja. Se Deus tiver de trabalhar na sua vida, Ele tira tudo de você. Só não deixa tocar na sua vida, na sua alma, assim como fez com Jó. Porque Ele conhece o filho que Ele criou. E se você é filho do Senhor, não adianta fugir. Se você é um escolhido do Senhor, não adianta fugir. Deus vai te encontrar. Eu sempre falo, eu fugi de Deus muito tempo da minha vida. Deus precisou balançar céu e terra para me encontrar. Deus precisou quebrar o meu narizinho, o meu tupete. Falar assim, quem é você? Sem mim, nada podeis fazer. E é assim que Deus faz. Ele te deixa sem lugar. Você não tem onde pisar. A única coisa que você lembra é falar, Deus me ajuda. Deus me socorre. Sabe quando assim, você está correndo de um cachorro pegador ali que está atrás de você e você o que é que você fala? Deus me ajuda, não é? E você energia para correr e quando você acha um lugarzinho para você esconder, você, graças a Deus. E às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Às vezes as turbulências, a tempestade é tanto na nossa vida que nós encontramos um lugarzinho para esconder. Aí você fala assim, obrigado Deus, mas essa que o Senhor me ajudou. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. Vamos lá. Um dos maiores exemplos, apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo começou bem? O relato da Bíblia fala que quando ele entra na história da Bíblia, ele está vendo e apoiando o apedrejamento de Estevão. E fala que as vestes de Estevão foram julgadas aos seus pés com consentimento dele. Apóstolo Paulo, na época era Saulo, ele perseguia tanto a igreja, tanto, que as pessoas tinham pavor de Paulo. É como se você estivesse na frente de um Rottweiler, de um Pitbull pegador, ele está babando, querendo te pegar assim, e você já começa a tremer. Assim que os crentes tinham medo de Paulo, porque sabia que quando ele pegasse, ele levaria para a prisão, e da prisão eles virariam comida para leões nas arenas, para simplesmente fazer festa para os romanos. Era isso que Paulo fazia. Ele era um homem sanguinário, ele era um homem terrível, começou muito mal, mas Deus tinha um propósito na vida dele, até quando Deus encontra ele no caminho para Damasco, e ele cai do cavalo. Precisou perder visão, precisou se humilhar e reconhecer que Deus é o Senhor. Aí eu te pergunto, e o final dele? Foi bom ou foi ruim? Bom, não foi? Foi um homem que pregou, evangelizou,
Foi um homem que fala que foi ensinado por Jesus. E no final da sua carreira, o que ele fala? Em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. No final da sua carreira, depois disso tudo, ele vira e fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma coisa que nós não podemos perder no nosso combate, no nosso dia a dia, é a fé, irmãos. Se você não tiver fé que você será salvo, se você não tiver fé que você vai morar no céu, se você não tiver fé e crer que Jesus Cristo é o Salvador, irmãos, você pode fazer o que for, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. É impossível. Não fala assim, tem jeitinho, não, eu vou fazer isso aqui que Deus vai agradar. A palavra de Deus fala muito clara. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, pode doar seu carro, sua casa, pode ganhar o Petrolândia, ganhar São Caetano, contagem toda para Jesus, mas a palavra de Deus é muito clara quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, você não tem a entrada no reino do céu. É como se fosse o passaporte seu ali para entrar no céu, é a fé. Então Paulo sabia disso. Paulo, de perseguidor, ele virou cristão, de cristão ele virou apóstolo, e assim por diante ele foi ministrando, foi apóstolo dos judeus e foi pregando, e graças ao apóstolo Paulo, hoje nós recebemos o evangelho, que nós éramos gentios, nós não éramos judeus, e graças a Deus nos alcançou, porque um homem começou mal, mas terminou bem. José do Egito, rejeitado pelos seus irmãos, julgado na cisterna ou na cova, não sei o que é um poço, no poço ali, vendido como escravo. Começou muito mal José, mas terminou como governador do Egito. Não foi o poço que o segurou, não foi a escravidão que o segurou, não foi a prisão que o segurou. Ele creu nos seus sonhos, nas suas promessas. Ele ficou firme, ele sabia que um dia ele ia reinar e não perdeu essa esperança. E você? Quantas promessas Deus te deu? Quantos sonhos Deus te deu? Mas às vezes você deixa a sua promessa, seu sonho morrer no poço. Você deixa a sua promessa, seu sonho morrer na rejeição da sua família, dos seus amigos. Você deixa as suas promessas, seus sonhos morrer quando você é lançado numa prisão. Não é verdade? José nos dá um exemplo que nós podemos terminar bem. Não são as dificuldades, as lutas da vida que vão te impedir de terminar bem, não. Talvez você está passando por seu pior momento. Mas eu quero dizer para você, é só caminhada, é só uma etapa. Creia, dias melhores virão. Dias melhores virão para a sua vida. Eu creio nisso. Não é o fim, é apenas o processo da caminhada. Precisa passar por isso. Jesus veio por isso e passou por isso também. Vamos lá, mais um, o ladrão da cruz. Na morte súbita, depois dos 45 minutos do segundo tempo, na morte súbita, aquele que faz o gol e ganha o campeonato. O ladrão da cruz foi isso. Ele foi lá e deu aquele chutão. Pum! Gol! Sabe o que aconteceu? O primeiro que a Bíblia relata, que terminou no paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus ainda estava na cruz. Foi um ladrão, viveu mal a vida toda. Mas ali no último minuto ele reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. Talvez assim somos nós. Escolhemos mal a vida toda, aprontamos, desobedecemos. Só não, como disse o outro, só não fez pior porque tem medo de ir para a cadeia. Fala a verdade, é isso.
mas o restante aprontou de tudo. Eu quero dizer para você, você pode ser como esse ladrão. Talvez é o último momento, a última oportunidade que Deus está te dando, dizendo para você, hoje mesmo, se você aceitar Jesus na sua vida e reconhecer eu como o único e suficiente Salvador da sua vida, pode estar comigo no paraíso. Basta você crer e aceitar Jesus. E vamos ao último exemplo, que o tempo já se percorrendo. Jesus começou bem? Não começou bem. Fala que nem lugar para nascer ele tinha, nem hospedagem para nascer, nem no hotel Cafuleiro lá, ele não tinha. Ele vai lá e nasce na manjedoura, num curral, num lugar que criava animais cheio de bosta, xixi de boi, de ovelhas, de cavalo, de animais. É ali que Jesus nasceu. Aí no decorrer da sua vida ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi cuspido, ele foi perseguido, ao ponto de eles mandarem ele para morrer numa cruz, que era o símbolo de maior humilhação da época, morrer numa cruz. Começou muito mal, mas terminou ótimo, não é? Oh, maravilha, não é? Por quê? Porque na cruz ele venceu a morte, ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje eles estão aqui falando dele, nós estamos aqui falando dele, crendo que ele é o Jesus, o Salvador da nossa vida. Ele foi fazer morada para nós, mas ele não te deixou órfão, deixou o Espírito Santo para você. Ele não abandona, ele fala assim, ei, eu vou retirar um pouquinho, eu vou fazer morada para você, mas eu não vou deixar você sozinho, eu vou deixar o Espírito Santo com você. Você está me entendendo? Ele não é o tipo de pessoa que te deixam largado, não. Ele fala que ainda que seu pai e sua mãe te rejeita, eu jamais te rejeitarei. Esse é o nosso Deus, irmãos. Você acha que seu pai te ama, sua mãe te ama, seu irmão te ama, seu filho te ama? Experimenta o amor de Deus. Você vai ver o que é amor. É o próprio amor. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Aquilo que sua mãe te dá, ela está te dando Deus, ela está te dando amor. Porque a palavra de Deus fala que de nós mesmos não podemos dar nada para ninguém. Tem de sair do céu. Você está me entendendo? Você consegue captar isso? Então, meu irmão, nós temos vários exemplos. Talvez você pense assim, eu nasci, né? A gente tem aquela tendência de vitimar. Nem se tornar vítima de tudo, culpar tudo por nossos fracassos, às vezes não conseguir as vidas. Às vezes você pensa assim, eu nasci em família pobre, eu não tive condição, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não nasci em família rica, por isso que eu não consigo nada. E isso se arruma uma desculpa para você parar na sua vida. Você mata os seus sonhos porque você fala que não teve escolha. Só que a gente fala para você, você teve escolha sim. Ou aliás, você nem está tendo oportunidade de escolher agora. Porque quem te escolheu foi Deus. Né? No meio de milhões de espermatozoides, você chegou ao primeiro lugar, não é verdade? Corredor nato, velocista, bora, não é? Sapatinho de fogo, o restante, para trás. Eu vou chegar lá, você chegou. Olha que bonito você aqui. Quantos queriam estar no seu lugar aqui? Fala que somos a imagem e semelhança do Senhor. Fala que Deus nos recebe como filho. E nós ficamos arrumando desculpa para não crescer na vida. Meu irmão, o seu passado, se você nasceu no interior, se você nasceu de família pobre, se você nasceu de um vagabundo na rua, se a mãe não te deu condição para você, se sua família não tem condição para você, ninguém que você não teve oportunidade, irmão, isso não é desculpa para você mudar a sua rota hoje. Pega exemplos de quantas pessoas se deram bem
depois que estava mal, e terminou bem. Roberto Marinho, aos 70, acho que não me engano, 75 anos, construiu a Rede Globo, um homem já velho. Jó, um homem que perdeu 10 filhos num dia só, perdeu toda a sua riqueza, tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. E nós, às vezes, o que o irmão nos fala uma palavra que desagradável, ou alguém nos xinga, às vezes um culto não é do jeito que nós queremos, aí nós falamos assim, eu vou sair da igreja. Irmão, sai. Você está achando que nós vamos nos preocupar com isso? Você que devia preocupar, porque a salvação é individual. Nós estamos aqui para ajudar na caminhada uns aos outros, viver comunhão. Não estou mandando ninguém sair da igreja, não, me entenda isso. Eu só quero dizer o seguinte, que você tem de parar com esse mimimi, com essa frescura de crente fresco. Não existe isso, não. Jesus não era fresco. Jesus falava que eu e o Pai somos um, e ele ali na morte da cruz, na hora ali de ele desistir na cruz do Calvário, ele falava assim, Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Então, quando você estiver passando por uma situação difícil, fala, Deus, seja feita a tua vontade, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse versículo. Quando estou passando por uma situação, falo, Deus, a palavra fala isso, todas as coisas cooperam, e agora as coisas vão cooperar só boas? Não, tem momentos que nós precisamos ser moldados. O diamante lapidado é muito mais bonito, não é? Mas a lapidação dele é um processo. Deus precisa passar por um processo com você. Você precisa ser lapidado. Você é um diamante, você é uma joia rara. Você quer se tornar melhor? Você quer ser despontado? Então você precisa ser moldado. E nesse processo de refinar o ouro, de lapidar o diamante, a joia que é bonita, não é fácil. Então por que às vezes nós reclamamos daquilo que vem sobre nós, que não é do nosso agrado? Então levanta-se, em nome de Jesus. A palavra de Deus que mandou entregar para vocês essa noite é isso. O título é melhor é o fim do que o princípio das coisas. Você pode ter começado mal, mas pode terminar bom. Você pode ter começado bem, mas pode terminar melhor. Não deixa o ambiente te moldar. Tem uma frase que fala assim, que filhos nascem certos ou tortos de acordo com o ambiente que é lhe oferecido. Mas você pode ser arrancado daquele ambiente e plantado na casa do Senhor, e regado pelas águas do Senhor, pelo rio de Deus. Aí você vai acertar as coisas, porque aí você vai frutificar, aí você vai avivar. Então feche os teus olhos, começa a meditar na sua vida. Fala, Deus, de onde eu vim, onde eu estou, aquela frase, para onde eu vou. É isso mesmo, de onde que eu vim, onde eu nasci, como a estrutura da minha família. Será que eu tive base? Será que eu nasci bem? Ou será que eu nasci num lar ou numa sociedade que é já discriminada? Às vezes você acha que sua cor vai definir o seu sonho, o seu projeto. Eu quero dizer para você que você é um gerador de milagre. É você que proporciona um ambiente de milagre. Para Deus não existe raça, nem cor, nem nação. Para Deus todos são filhos, aquele que o recebe como Salvador. Talvez você se sente rejeitado, menor que os outros. Não, irmãos, você não é. Você é chamado de filho de Deus. Então essa noite, eu quero dizer para você, agradeça ao Senhor pela oportunidade que você tem de escolhas. Escreve uma história linda, termina a sua história linda. Vai, puxa uma vírgula, não põe um ponto final na sua história. Puxa uma vírgula, continue, faça melhor. Faça diferente, como disse a pastora pregou, seja diferente, faça a diferença, mas faça a diferença do lado bom, do lado melhor. Você pode ser melhor do que você é, você pode buscar mais ao Senhor do que você busca, você pode adorar melhor ao Senhor.
você pode entregar melhor, você pode evangelizar melhor, você pode ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. E essa noite Deus está falando com você, eu tenho certeza que em algum momento Deus falou com você. Então faça a escolha certa, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa, faça a escolha certa. Escolhe o Senhor, escolhe Deus. Deus quer morar com você no céu. Deus quer você habitando no céu com Ele. Jesus, Ele quer. Ele pagou um preço ali na cruz do Calvário para isso. Mas Ele precisa de você. Ele precisa que você creia. Ele precisa da sua fé. Você está combatendo um bom combate, mas encerra com fé em nome de Jesus Cristo. Nós vimos grandes homens de Deus que se perdeu durante a sua caminhada e terminou muito mal. Não deixe terminar mal a sua história. Faça o seu futuro melhor em nome de Jesus. É isso que eu tenho para você. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Para algumas pessoas, Quando estou em tua presença. hoje pode estar sendo o início. Para outras, hoje pode estar sendo o fim. Essa palavra falou